Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. O meu nome é Mário Cajica. Como habitual, faço-me aqui acompanhar, claro, às segundas-feiras pelo João Rodrigues e pelo João Pedro Oca. Digo às segundas-feiras porque hoje não temos convidado, naturalmente, neste dia da semana. Mas, como é habitual, vamos também focar-nos aqui na análise deste último fim de semana que teve, enfim, muitas peripécias, nomeadamente em relação aos jogos deste domingo, entre a equipa do Sporting e também no jogo do Futebol Clube do Porto. E é precisamente pelo jogo que a equipa do Futebol Clube do Porto venceu por 1-0 diante do Moreirense que nos vamos focar nesta primeira fase do programa, neste encontro, João Rodrigues, em que a equipa de Sérgio Conceição volta a vencer. Já tem sido uma tendência mais ou menos clara, mesmo depois desta saída de Luís Dias, o Futebol Clube do Porto vai mantendo esta toada de vitórias. Mas efetivamente foi um jogo mais complicado do que se preveria. Apesar do Futebol Clube do Porto ter uma boa entrada em jogo, a partir de certo momento do encontro, parece que as coisas começaram a complicar um pouco. Sim, mais uma vez, bom dia. Eu acho que não esperava tantas dificuldades do Futebol Clube do Porto, não por jogar em Moreira de Cónegos. O Porto, aliás, eu diria mesmo que a tradição se cumpriu. O Futebol Clube do Porto costuma ter muitas dificuldades em Moreira de Cónegos, já várias vezes perdeu lá pontos e ontem venceu a ferros, como costuma dizer. Mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto, ali principalmente na meia hora, eu diria mesmo ter resolvido o jogo. Entrou muito bem. Como já nos vem habituando, o Futebol do Porto normalmente entra muito bem nas partidas, muito forte, criou várias oportunidades, esteve sempre em cima do Moreirense, acabou por chegar ao gol numa bela jogada, mas a verdade é que o Porto poderia ter tido uma noite mais tranquila em Moreira de Cónegos. Mas como tanta vez acontece no futebol e vai continuar a acontecer, o Futebol do Porto não marcou. Depois de 1-0, o Moreirense acabou por crescer um pouco também e acabou até por criar vários problemas ao Futebol Clube do Porto, o Moreirense principalmente ali nos últimos 20 minutos, até depois da expulsão de Gruitch, conseguiu impor respeito ao Futebol Clube do Porto, aquela bola à barra no livro, depois também tem aquela finalização de Diogo Costa muito bem, com uma boa defesa, terminada a partida, mas acho que é uma vitória que não merece discussão do Futebol Clube do Porto, que foi sempre mais perigoso do que o Moreirense. Praticamente sempre poderia ter resolvido o jogo mais cedo. Mais uma vez, fica-me na retina, pessoalmente lá está na primeira meia hora, uma grande intensidade do Porto, praticamente não deixando o Moreirense respirar. É de facto uma imagem de marca desta equipa, sabe que tem que ganhar e sabe que quanto melhor entrar, mais perto poderá estar do sucesso, e é uma imagem de marca deste Futebol Clube do Porto, temporada 21-22. É uma vitória muito importante. O Sporting tinha vencido minutos antes. O Futebol Clube do Porto acaba por não perder terreno, um jogo também marcado por vários casos de arbitragem, com um final também algo polémico, mas a verdade é que o Porto acaba por ganhar num terreno que costuma ser muito complicado. Acho que isso também é mais um fator de galvanização do grupo. O Porto sabe que por norma em Moreira de Cónegos passa dificuldades, passou aquele que eu acredito que fosse no seio do grupo azul e branco um obstáculo difícil até a final do campeonato, e a verdade é que é mais uma vida que o Futebol Clube do Porto preserva, mais um obstáculo que passa e começa a ser complicado também para o Sporting chegar perto de um Porto que continua com uma regularidade absolutamente tremenda, quer dizer, decorridas 23 jornadas do campeonato, o Futebol Clube do Porto não tem nenhuma derrota. Não é assim tão habitual isso acontecer. É de facto uma tremenda regularidade do Porto nesta temporada. E aqui uma palavra também para Diogo Costa, para o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, guarda-redes de equipa grande. Lá está, praticamente no final da partida, com uma grande intervenção, manteve a baliza a zeros, e isto também é guarda-redes de equipa grande. E que pode, enfim, já estar a caminhar para uma titularidade também na Seleção Nacional. Exatamente, o Rui Patrício tem estado muitos furos abaixo e acho que naturalmente se vai começando a fazer uma transição. Acho que está aqui o guarda-redes de futuro da Seleção Nacional. Ou de presente até. Sim. João Pedro Oca, em relação a este jogo do Futebol Clube do Porto, olhar também para as opções de Sérgio Conceição, e há aqui algumas questões que já me parecem ser bastante evidentes, ou seja, que Fábio Vieira já parece cada vez mais um indiscutível neste Futebol Clube do Porto, e Sérgio Conceição volta a apostar na dupla Taremi e Evanilson, já também começa a consolidar-se. Há aqui duas questões importantes, ou seja,
pela saída de Luís Dias, esperava-se até que fosse Pepe a assumir o lugar, mas estamos a ver cada vez mais Fábio Vieira com mais influência. Se te surpreende esta afirmação do jovem português na equipa do Futebol Clube do Porto, e também se te parece que Taremi e Evanilson é a melhor conjugação para o Futebol Clube do Porto em termos ofensivos? Olá a todos, aqueles que nos veem e ouvem. Sim, eu acho que o Fábio Vieira tem sido absolutamente excepcional neste último mês. Aliás, o ano de 2022 tem sido incrível para o Fábio. Muitas assistências, muitos golos. Acho que foram 7, 8 assistências em apenas um mês, mais golos acrescentados a isso, e em jogos importantes. Portanto, foi o melhor em campo no jogo com o Sporting, ou seja, não é um jogador que se esconde, e isso é um aspecto que ele tem melhorado, que é, não só nos jogos de menor exigência destaca-se, mas também naqueles em que há maior pressão e em que ele é chamado a jogo, porque é um jogo com características diferentes. 4 miúdos na equipa do Futebol Clube do Porto. 4 miúdos, sim. Aliás, até foi o próprio Evanilson. Diogo Costa, só para contextualizar, Diogo Costa, João Mário, Fábio Vieira e Vitinha. 4 jogadores que neste momento são titulares indiscutíveis do Futebol Clube do Porto. Indiscutíveis do Futebol Clube do Porto, que, completando aquilo que estavam a dizer, são jogadores claramente com a porta da seleção A aberta, portanto, todos eles, que lá, o João Mário no patamar abaixo, mas há de lá chegar certamente. Mas até pela concorrência, sobretudo, não é? Que sim, também pela concorrência, mas não me espantaria, por exemplo, que o Fábio Vieira ou o Vitinha fossem já chamados para os Jogos da Seleção Nacional agora nos próximos jogos. E o Diogo Costa será certamente, certo. Mas os outros dois não me surpreenderia que fossem chamados, porque de facto o Porto pode ser campeão com estes 4 jogadores como base e como jogadores cruciais nessa questão, e isso também é importante. A gente sabe que em Portugal a questão da formação é muito valorizada e o Porto tem de facto feito um trabalho excelente nesse sentido, depois da vitória da Youth League a darem essa continuidade e essa sequência. O Fábio ontem voltou a estar em destaque, ele podia ter marcado também um golo, como o João disse, o Porto teve uma entrada forte, como sempre no jogo, podia ter resolvido aí a partida. Depois, também respondendo diretamente à tua pergunta, o gol do Porto surge na sequência desse entendimento excelente do Taremi e o Evanilson. O Evanilson, de facto, veio fazer uma época excelente. E o Taremi também está num momento de forma incrível. O Taremi está num momento de forma incrível. 50% dos golos dos últimos 18 jogos. Sim, sim. Tu vês o Taremi vir buscar a bola ao meio campo, tu vês o Taremi a cair numa linha, a cair noutra. Ou seja, o Conceição gosta muito disso. Ou seja, antes tinha um jogador, por exemplo, como o Marega, que dava outro tipo de largura, ou seja, um avançado móvel, mas mais na profundidade. O Taremi é um jogador diferente, é um jogador que pisa outras zonas do terreno, que ajuda também na fase de construção e que combina também muito bem com o Fábio Vieira para depois dar espaço ao Evanilson para estar mais na zona de área. O Porto, ontem, acaba por complicar o jogo, sobretudo na segunda parte. E há ali um momento em que se achou que o Moreirense podia reagir, que é quando o Gruitch é expulso. Sim. Nesse lance, o André Luiz tem um livre incrível, que a bola bate na barra. Imagina que esse gol, essa bola entrava e o jogo teria sido completamente diferente. O jogo também teria sido diferente, na minha opinião, mais difícil para o Porto, se depois o Steven de Vitória não tivesse sido expulso 3, 4 minutos depois. Ou seja, aí as aspirações do Moreirense acabam por ir um bocadinho por água abaixo, apesar da equipa ainda ter tido uma oportunidade clara de gol. Surpreendeu este Moreirense? É o que o João e o Sérgio também disseram, o João Rodrigues e o Sérgio Conceição, esses dois vultos do desporto português, disseram em relação ao Ricardo Sapinto, as equipas dele são assim. E o Sem Moreirense, nós tínhamos dito isso, tinha perdido 5-0 com o Famalicão e queria dar uma resposta forte. Num ambiente também bom, num estádio completamente cheio, eu acho que o Moreirense mostrou essa qualidade e acho que, imagina, não merecia ter empatado o jogo, mas teria um prémio feliz para a equipa que nunca se perdeu no jogo e durante a equipa tem sido muito forte. O João falava dessas 20 vitórias do Porto. Só por 3 vezes na história é que o Porto conseguiu esse marco. 20 vitórias em 23 jogos. E uma delas foi naquela época fantástica do Andrés Vilas-Boas, há 12 anos. Portanto, é preciso perceber que este Porto está muito forte. Será o Porto mais forte da era Sérgio Conceição. E eu já o venho dizendo há algum tempo, não vejo este Porto perder pontos. E não sei se quer já fazer a passagem para o Sporting, também não vejo esse Sporting perder pontos, mas já há uma diferença grande. Já vamos falar do Sporting. Primeiro temos de fazer aqui uma zona de apostas especial, porque estamos, claro, em semana de Liga dos Campeões e por isso mesmo temos esse grande Benfica-Ajax pela frente. Zona de apostas Betano. Ora, chegamos à zona de apostas e, é claro, estamos em semana de Liga dos Campeões, por isso mesmo temos de olhar para a outra equipa portuguesa que vai agora entrar em cena. Esperemos que com um final mais feliz, mas, João Rodrigues, pelo que sei, não estás particularmente otimista em relação às possibilidades do Benfica diante deste Ajax. Eu acho que não há ninguém neste país otimista desta eliminatória, mas isto é assim, isto também não é... Acho que isto é o paraíso para qualquer apostador também, pode haver aqui também coisas muito interessantes para quem queira apostar. Acho que vai ser muito difícil o Benfica eliminar o Ajax. Isto é uma eliminatória a 2 mãos, portanto, na Luz, quero acreditar com o calor do público do Benfica. Vamos ver até que ponto isso não vai ser até inibidor, que eu já disse aqui mais do que uma vez.
que eu sinto que o Benfica em casa ainda piora mais de rendimento, acho que há ali muito nervoso melhorinho, mas é verdade que isto é um jogo europeu, portanto acredito que os adeptos também queriam uma atmosfera diferente, sabendo que também não podem abandonar a equipa desde o início. Mas o Ajax é uma máquina trituradora, é uma equipa com mais de 100 golos marcados, é uma equipa que tem tudo para marcar golos aqui na Luz. Eu acredito que o Benfica também marca, atenção, acho que tem tudo para ser um jogo com vários golos. Não quero aqui arriscar resultado para não ferir suscetibilidades, atenção, normalmente arrisco sempre resultado, não vou arriscar Então resultado. aposta numa tendência, ambas marcam, achas que... Acho que ambas marcam. Acho que ambas marcam. Acho que o Ajax vai marcar mais do que o Benfica. As odds estão boas mas também, não quero comprometer com resultados. Odds Betano, vitória do Benfica 4.05, empate 3.80 e vitória da equipa holandesa 1.75. Mário, se me permites só assim rapidamente uma pergunta ao João. E podes lançar o prognóstico. Sim, uma pergunta também ao João. Para o João. Ao João, porque obviamente ele é o rapaz da memória. Qual é que foi a última vez que te lembras de haver tanto pessimismo em relação ao jogo europeu do Benfica? Em relação a uma eliminatória, Sim, não é? essa é uma eliminatória. Tenho... Há pouco falávamos um bocadinho sobre isso. Eu acho que até naquela eliminatória do Bayern de Munique, em que o Benfica joga com o Bayern de Munique de Pep Guardiola, não é? Sim. Em que acaba por perder um 0 o Bayern é claramente favorito. Ou seja, mesmo aí acho que não havia tanto pessimismo. Até porque também, o Benfica estava num momento de forma Sim. impressionante em Portugal na altura. Eu acho que na altura havia a clara percepção que seria complicadíssimo o Benfica passar. Mas este Bayern também não é este Ajax. Sim, mas aqui é diferente. Sim, eu acho que por exemplo, essa eliminatória com o Bayern, eu acho que grande parte dos benfiquistas tinham noção que dificilmente o Benfica passaria. Aqui é diferente, não é ser eliminado, é ser humilhado, é horrível. Pois essa é essa a questão. Os adeptos estão com sentimento, estão em pânico com medo de serem humilhados. Quer dizer, mas a culpa disto é do Benfica, chegar a um ponto deste. Quer dizer, a equipa não transmite confiança absolutamente nenhuma, já vamos falar sobre isso. Eu acho que há duas questões em relação a este jogo, sim, que é o facto de o Sporting ter perdido daquela forma como perdeu com o Ajax por 2 vezes e perder também com o City agora, ou seja, e o Benfica ter perdido com o Bayern Munique, há esse aura, esse medo da goleada, eu acho que pode afetar muito a equipa e é preciso que não afete, porque são 11 contra 11 e tanto como o Sporting ter feito mais com o City, acho que o Benfica também pode fazer um bom jogo com o Ajax. E a verdade é que o Benfica, durante anos na Europa, durante muitos anos mesmo, raramente era goleado, claro que chegou a ser, mas era muito pouco frequente mesmo o Benfica ser goleado, e o Benfica nos últimos anos já foi muita vez goleado na Europa, e acho que os adeptos também já têm muito esse pânico das goleadas. Mas pronto, o meu prognóstico, Mário, eu acho que ambas as equipas vão marcar, mas acho que o Ajax vai ganhar na Luz. Muito bem, eu vou manter também esta aposta. Ambas marcam e acho que também vai ser vai cair para o lado do Ajax. Com o resultado. Desta vez ninguém se compromete depois do desastre da semana passada, portanto vamos nos manter assim mais seguros. E quer dizer, vamos lá ver se isto corre bem. Portanto fica fechada mais uma zona de apostas. Zona de apostas Betano. Ora, prosseguimos depois da zona de apostas com a análise do fim de semana, porque há mais 2 jogos. Já vamos ao Benfica, temos também de falar desse empate e vamos deixar esse empate frente à equipa do Boa Vista para o último segmento aqui do nosso programa. Vamos primeiro ao Sporting, que o Sporting também venceu. João Rodrigues, parece-me de forma clara, de forma justa, a equipa do Sporting volta a vencer. Pergunto-te se esperavas uma réplica melhor do Estoril nesta partida ou se te parece que também foi com naturalidade que o Sporting foi construindo esta vitória? Sim, acho que foi uma vitória natural do Sporting, como acontece muita vez nesta era Rubén Amorim, também já referimos aqui isso. Acho que foi uma vitória clássica deste Sporting Rubén Amorim. Não foi uma exibição nem de perto nem de longe exuberante do Sporting, apesar de alguns belos momentos, mas é uma vitória justíssima que ninguém pode colocar em causa. Acho que é mesmo muita imagem de marca do Sporting Rubén Amorim e em Alvalade então acho que é quase uma coisa crónica. O Sporting ganha com naturalidade. E isso também é muito parecido com o Futebol Clube do Porto. Quer dizer, nos jogos de Sporting e Futebol Clube do Porto estamos literalmente à espera que a equipa vença com maior ou menor qualidade. E aconteceu isso com o Estoril. Um jogo que até estava algo complicado para o Sporting, com muita posse de bola, mas não com muitas oportunidades de golo. Há aquele grande erro do guarda-redes do Estoril, o Sporting adianta-se no marcador, e depois na segunda parte foi uma gestão total do Sporting, com qualidade, com posse de bola, com o Raul Silva a não ajudar nada à festa canarinha, não é? Uma expulsão, também já acho, daqui a pouco vou falar sobre isso, que acaba por praticamente condenar as aspirações, as poucas que havia do Estoril, que é uma expulsão sem pés nem cabeça, com tão pouco tempo em campo, acabou por deitar por terra as aspirações do Estoril. O Sporting depois consegue 2 excelentes golos de 2 jogadores que estão numa super forma. Lá está Mateus Reis com uma bela finalização e Sarabia, que é um jogador absolutamente fantástico neste Sporting. Falávamos aqui off, Sarabia é dos jogadores com mais classe que eu já vi no Sporting nos últimos largos anos, sinceramente. Acho que entrar ali num lote restrito, 3, 5 jogadores maravilhosos que o Sporting já tiveram e é um regalo. Diga nomes. Não, é assim, desde que me lembro de ver o Sporting, a nível de classe, Sarabia, João Pinto e Balakov, provavelmente. Ainda lembro de ver o Luís Figo no Sporting, mas pronto, Balakov, João Pinto e agora Sarabia. É um jogador absolutamente
excelência, é o melhor Sim, jogador do sobretudo nos campeonato. últimos anos, não é? O Sporting não tem tido assim um jogador com as características do Pablo Sarabia, não é? E E com aquele perfume, com aquele pé esquerdo. perfume, quer dizer... A fazer lembrar também um bocadinho do Gaetano nos bons tempos. Super inteligente. E o Sporting acaba por ter uma vitória... A bola sai sempre certa do pé dele. Acaba por ter uma vitória confortável frente a um estilo que por lá também cria dificuldades ao Sporting, e na primeira volta, por exemplo, o Sporting viu-se e desejou-se para ganhar na Amoreira, mas foi uma demonstração Está em de força. quebra este Estoril. Sim, está em quebra este estilo. O João Pedro Oca, no último programa, falou bem. Também teve algumas saídas. É uma equipa claramente que caiu muito rendimento. Quem se lembra do Estoril na primeira volta, nas primeiras jornadas. E, por exemplo, em casa contra o Sporting fez um excelente jogo, empatou com o Benfica de uma forma justíssima. É um estilo claramente em quebra. É uma das equipas claramente em pior forma nesta segunda volta do campeonato. Tinha vencido o Tondela por 1-0 na outra semana. No jogo até criou bastantes oportunidades, mas aqui com o Sporting acabou por ser uma presa fácil. Apesar de, repito, o jogo não estava fácil para o Sporting na primeira parte. E este Sporting volta também a dar conta daquilo que acho que é uma das grandes faculdades desta equipa de Ruben Amorim, que é a capacidade mental. É uma equipa que normalmente a seguir é um grande zaire, não se verga, como se voltou a ver, teve uma derrota copiosa para a Liga dos Campeões frente ao Manchester City. Claro que o campeonato é outra coisa, mas já tínhamos aqui projetado que dificilmente o Sporting iria abaixo e foi o que se confirmou. A equipa mentalmente é muito forte. Nota-se que há ali, de facto, um espírito de grupo tremendo. Abalou zero. Abalou zero, completamente. É que não... E já aconteceu 3, 4, 5 vezes, quer dizer, não é que o Sporting Ruben Amorim tenha perdido assim tantas vezes, mas normalmente depois até de fracassos europeus, apesar de ter sido contra o todo poderoso City, não tremeu minimamente o Sporting. Tu vias aquele jogo e sentias que o Sporting ia ganhar o jogo. Em Alvalade também já está criada uma dinâmica de vitória tremenda para o campeonato. E o estádio estava muito bem composto novamente. Apesar daquela escorregadela com o Braga. Há uma comunhão incrível, não é? E pronto. E o Sporting é uma das duas melhores equipas portuguesas do momento, e estou com o João Pedro Oca, acho que vai ser muito difícil também o Sporting perder muitas vezes pontos no que resta do campeonato. Acho que temos aqui um mano a mano muito interessante. Foi muito brusco, não foi? Vou tirar o parágrafo. Obrigado, João. João Pedro. Pronto, eu não digo mais nada. E é assim, fechou o raciocínio. Queres que eu fale do Sporting? Quero que fales do Sporting. Eu até perdi aqui um bocadinho do raciocínio, que eu tinha aqui uma pergunta para te fazer, que era precisamente sobre o meio-campo. Não há João Palhinha para este encontro. Entra o Ugarte e o Sporting continua a jogar bem com o Ugarte. Eu pergunto se este Sporting joga melhor com o Ugarte do que joga com o João Palhinha. Sim, não sei, é uma pergunta difícil de fazer, porque eu já falei várias vezes de fazer, sim, de responder. Também foi difícil de fazer, porque fica assim. Pois foi. Mas sim, mas ela só o Ugarte ao Palhinha, e também eu sou grande fã do Daniel Bragança, ontem voltou a entrar muito bem o Daniel, mas jogava há algum tempo, sempre que entra parece que está perfeitamente entrosado, parece que o facto de não ter jogado nos últimos jogos, ou de ter poucos minutos, não faz diferença nenhuma, é absolutamente fantástico. E percebes que só não joga mais porque efetivamente a competitividade é grande. E o Mateus, obviamente, outra vez numa grande forma, tem ali jogadas épicas ontem, mais uma vez, roletas à Zidane, um andamento incrível do Mateus, claramente de uma forma incrível, de uma confiança também muito... Aqueles elogios do Guardiola evitaram-no também. E o Mateus é dos primeiros jogadores a sair. Antes do minuto 60 sai para entrar o Dani, precisamente. O Ruben Amorim percebeu que precisava ali de assentar o jogo e de meter a bola no chão, de meter um bocadinho de gelo. E obviamente que o Sporting depois beneficia também um pouco da expulsão do Raul Silva e faz os 2 golos da tranquilidade, digamos assim, já depois do Raul ter sido expulso. Em relação ao meio campo, eu gosto muito do Ugarte e acho que está feita a transição natural, porque é um jogo que se entrega com tudo ao jogo e que dá muito que o João Palhinha também dá, a nível da recuperação, é um jogo que pisa outros terrenos em relação ao João Palhinha, mas tanto dos 4, se tu tiveres que meter os 4, eles vão dar uma ótima resposta sempre, dependendo depois também um pouco das características do próprio jogo. O Estoril acabou por mostrar as suas ideias como sempre, mas eu acho que é um bocadinho vítima do próprio sucesso, não é? Quer dizer, começaram muito bem, é uma equipa que é preciso lembrar que subiu no ano passado, portanto está no 7º lugar, está perfeitamente tranquila em relação ao principal objetivo, que é manter-se, e portanto, mantendo as suas ideias em Alvalade, obviamente que as coisas serão muito mais complicadas porque vão cometer erros certamente, como também cometeram ontem, portanto, e depois o Sporting acaba por resolver o jogo com uma enorme facilidade, não fez a melhor exibição da época, obviamente que não, mas foi obviamente seguro e continua a pressionar o Porto. Continuo a dizer, acho muito difícil ambas voltarem a perder pontos, mas é algo que pode acontecer, até porque o Sporting vai sair agora das competições europeias e o Porto provavelmente vai continuar. Vamos ver também como é que será
essa gestão feita por parte das equipas. Eu acho que o Porto também, como fez na primeira mão com o Lazio, vai sempre poder poupar 3 ou 4 jogadores, mas quer dizer, tu depois lanças um Tony Martínez que não joga a titular há 2 meses e ele faz 2 golos, quer dizer, claro. Isso assim é excelente, não é? O Porto até já podia ter resolvido praticamente a eliminatória na quinta-feira. Acho que provou que o Porto é muito melhor do que a Lazio. É um cenário perfeito. E o Ruben Amorim vai ter o outro lado da moeda, em que nós falámos muitas vezes no ano passado que o Sporting iniciava com o facto nas competições europeias, agora vai começar a jogar de semana a semana praticamente e, portanto, isso também pode ajudar ainda mais a recuperar. Ainda teremos a Taça de Portugal pelo meio dos tais jogos. Sim, estes 2 jogos, mas são jogos muito espaçados no tempo. 2 de março, 20 de abril, enfim. Já ninguém se lembra quando foi a primeira mão. Ainda teremos essa dinâmica agora, mas depois vai ser 2 jogos naturalmente escaldantes os dois. Teremos tempo para falar também sobre isso. Acrescentar também em relação àquilo que o João estava a dizer dos destaques, eu voltei a gostar do Paulinho, ele faz aquele grande toque para o Mateus Reis. E eu sou um grande fã do Paulinho, da forma como ele se entrega ao jogo e aquilo que dá à equipa. E foi pena o Slimani não ter marcado, porque ele andava claramente ali à procura, com os braços abertos para os colegas, cruzem para mim, mas ainda não foi desta que o Slimani marcou. Será também um momento muito... Lá está, há uma comunhão muito grande entre os adeptos e a equipa, e os adeptos depois começam a ter outros objetivos dentro do próprio jogo. E ontem vi-se mesmo que os colegas queriam assistir o Slimani, ele não conseguiu marcar, mas vai marcar certamente. E vamos ver se será essa a opção que o Ruben Amorim quer, do ponto de vista efetivo, do ponto de vista de gols, do ponto de vista de resolver jogos, tendo em conta que, repara, se o Sporting conseguir ultrapassar o Porto na Taça de Portugal e chegar à final e ganhar, será uma época novamente excelente. Não estou já a tirar o Sporting para fora da luta pelo título, mas ganhando Supertaça, Taça da Liga e a Taça de Portugal será uma época absolutamente excelente novamente, portanto, mesmo não sendo campeão nacional e com uma boa Champions apesar de tudo, portanto, o Sporting vai de vento em pouco e vamos ver agora o que vai fazer também na segunda mão com o City. João Rodrigues, vamos olhar para o terceiro jogo do fim de semana. O jogo mais bipolar, digamos assim, porque tivemos um Benfica muito forte na primeira parte, com a tal alteração, a entrada então de Taarabt no 11. Esperava-se que João Mário voltasse à titularidade, mas ainda não foi desta. Também queria um comentário teu em relação a essa ausência, digamos, que não é uma ausência que vai aparecendo, mas de facto começa a eclipsar-se um pouco João Mário, mas efetivamente queria uma explicação para o que é que se está a acontecer com este Benfica, capaz de uma bela primeira parte e depois numa segunda em que não faz um único remate, em que é encostado às cordas perante um Boa Vista, que também, convém ser dado esse mérito, faz uma excelente exibição. Este jogo, quer dizer, o Benfica estranhíssimo, rimam há muito tempo a esta parte, mas é de facto um dos jogos do Benfica desta época que de mais difícil compreensão. O Benfica acho que teve claramente na primeira parte dos melhores 45 minutos da era Veríssimo, claramente mesmo. Não fez um jogo brilhante, mas foi muito competente e, quer dizer, o Benfica na primeira parte marca 2 golos e todos dois golos anulados, não é fácil no Bessa. O Benfica marcou 4 golos no Bessa, apesar de dois terem sido anulados, obviamente fora de jogo, mas com belas jogadas, com o Taarabt, e eu sou um crítico de Taarabt, confesso, mas Taarabt fez provavelmente também os melhores 45 minutos deste estado do Benfica e acho que também está tudo dito do que tem sido a passagem do Marroquino pelo Benfica. Não importa não esquecer que está há quase 7 anos no Benfica, Adel Taarabt, pelos mais esquecidos. E fez 2 golos. E tem sido praticamente um deserto, e é verdade, é um jogador... 2 golos em 7 anos. Sem gol, é um belo gol, marca um belo gol, mas tem que ter muito mais gol, tem que ter muito mais influência no desenho ofensivo do Benfica, mas a verdade é que foi preponderante no Benfica, um Benfica bom na primeira parte, com golos, com jogadas muito rápidas, com boas combinações. O Boa Vista teve ali 1 ou 2 oportunidades, mas quer dizer, olhando para o resultado ao intervalo, eu acho que a tendência de pensar era muito mais que o Benfica até pudesse ampliar a vantagem na segunda parte. João, e só para te dar uma chega, perante um Boa Vista que não tinha 2 centrais, o terceiro central completamente desfalcado, e os 3 centrais que jogaram, nenhum deles era defesa central, ou seja, Ravi Garcia, Reggie Cannon e depois o Filipe Ferreira. Todos adaptados, sim. Todos os jogadores adaptados numa linha de 3. Como já tinha acontecido na Taça da Liga. Sim, o Boa Vista também esteve muito condicionado, e tal como o Benfica mas também. Mas ainda tinha o Abascal, se não estou aqui, nem isso. Mas não sei se o Benfica começou a pensar no jogo com o Ajax, não sei mesmo, não sei o que é que está a passar, não sei se a equipa entrou completamente em modo Liga dos Campeões. A verdade é que é incompreensível, inexplicável, como é que o Benfica basicamente não voltou para o relevado, quer dizer, só estavam ali os 4 jogadores, porque o Benfica faz uma segunda parte fraquíssima, do pior que se viu esta temporada, não criou uma oportunidade de gol. O Boa Vista começou a acreditar, a criar oportunidades, embalado pelo seu público também, muito apoiado. E a verdade é que marca 2 golos e eu estou convencido que se o jogo tivesse mais 10, 15 minutos, o Boa Vista chegava à vantagem. Sinceramente, acho que toda a gente ficou com essa ideia. O Benfica foi, a nível mental, inexistente na segunda parte. Mais uma vez, Veríssimo voltou a mexer na equipa e a equipa parece que piorou ainda mais. Falaste de João Mário, é verdade, João Mário, dos primeiros meses desta temporada, diria mesmo, que até
fosse o jogador mais querido dos adeptos do Benfica, foi muito regular no início, mas está claramente em quebra, não entrou bem. Gonçalo Ramos continua a ser praticamente um eclipse neste Benfica, não se sabe muito bem. Rafa também já não se percebe muito bem a posição dele em campo. Sim, está ali uma posição meio híbrida. Na segunda parte apareceu muitas vezes quase como um terceiro médio. Sim, ou seja, o Nelson Vives quer aproveitar as características que ele tem de formação e de base como médio e o facto de ter também uma chegada à área, mas fica ali numa posição estranha para ele porque ele também não joga há algum tempo nessa posição. Não é? Rafa, apesar da assistência, também já apareceu e ver claramente melhores dias. Até no eixo defensivo tenho reparado o Otamendi, também, até o próprio Otamendi, que mesmo assim tem sido, parece-me, o jogador mais regular do Benfica esta temporada, também já viveu melhores dias, quer dizer, e pior indicador para aumentar o Ajax seria impossível. Quer dizer, o Benfica tinha aqui uma hipótese de vencer no Bessa, que é sempre um estádio muito complicado. E dava moral para o jogo com o Ajax, claramente aqui na Luz, ganhar no Bessa, se possível com a qualidade exibicional da primeira parte, e o que acontece é absolutamente o oposto, e quer dizer, as declarações de Veríssimo não ajudam absolutamente nada, acho que não faz qualquer sentido, não percebo como é que um treinador de um grande clube português, as declarações que Veríssimo teve, de um conformismo total, acho que é... O que arrepia mais nas declarações de Veríssimo é que olhamos para um homem que está conformado, claramente. Quer dizer, ele disse qualquer coisa como o Boa Vista empurrou-nos para trás com um conformismo como se fosse a coisa mais natural do mundo. O Boa Vista nunca verias um Sérgio Conceição a dizer uma coisa daquelas. O Boa Vista a perder 2-0 em casa contra o Benfica, empurrado o Benfica e, quer dizer, empataram e só falta o Veríssimo dizer, e provavelmente poderíamos ter perdido, só falta Veríssimo dizer que o Boa Vista é melhor do que o Benfica. E a verdade é que nestes dois jogos disputados em pouco tempo de Boa Vista e Benfica, o Boa Vista foi muito melhor do que o Benfica na Taça da Liga, foi injustamente eliminado, e foi muito melhor do que o Benfica na segunda E sempre parte. desfalcado. Sempre desfalcado, chapou para o Boa Vista. O Mário tem sido aqui um grande defensor do Boa Vista e é verdade. É uma equipa que, relembro, não ganha para o campeonato desde 19 de dezembro. Acho que claramente não faz jus à qualidade exibicional do Boa Vista em várias partidas. Acho que é uma equipa que já há muito tempo merecia o regresso às vitórias, e há de acontecer rapidamente. Foi também uma demonstração, mais uma vez, de competência de Petit. Agora o Benfica, nós já tínhamos falado disto há semanas e não somos adivinhos. O Benfica, quando se abriu ali uma suposta janela de oportunidade, o Benfica chegar perto do Sporting, isso não vai acontecer, quer dizer, o Benfica ainda vai perder muito mais desses pontos até a final da época. E a qualidade exibicional do Benfica é tão errática, o Benfica raramente conseguiu 45 minutos de bom futebol, mas não consegue mais, e já foi demais, e o Benfica não tem mínima regularidade, e vai continuar a perder pontos. Parece claramente que os jogadores estão completamente desligados do treinador e vice-versa. Não há ali compromisso, parece mesmo. E pronto, é um empate justíssimo e o Boa Vista, com um bocadinho mais de minutos, acho que estaria chegado à vitória. João Pedro, de forma muito rápida, para fecharmos aqui o tema dos três clubes, Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, sobre este jogo, a mesma pergunta, porque é a pergunta que se impõe, como é que temos este Benfica de oscilações, em que o Benfica faz, como o de Jorge, muito provavelmente os melhores 45 minutos da era com Veríssimo, e eu já estou aqui a antecipar o cenário. E depois, na segunda parte, a equipa é encostada às cordas perante o Boa Vista. Já, pegando no teu engano, digamos assim, resta saber quando é que será a era pós-Veríssimo, não é? Porque o jogo do Ajax, atenção, a eliminatória com o Ajax vai ser importante nesse sentido, ou seja, eu acho que tem que haver uma estratégia clara de uma vez por todas, em relação àquilo que é as aspirações do Benfica, porque tu estás em fevereiro, ainda faltam muitos meses, e tu tens de dar respostas a milhões de adeptos, não é? E aos próprios jogadores, que não podes dizer que isto é uma época que, enfim, que está acabada e que acabou. Não, o Benfica, além de ser o Benfica, além de ser o grande clube, essa mensagem foi passada praticamente. Tem de dar respostas e tem de dar convicções aos adeptos que seguem a equipa e que continuam a segui-la. E no Bessa, vimos novamente os adeptos do Benfica a criticarem, obviamente, porque faz sentido que Achas que o Benfica estaria melhor com o Jorge Jesus nesta altura? Os números dizem, o Veríssimo perdeu mais pontos nestes jogos do que o Benfica de Jorge Jesus. E este Benfica tem menos personalidade do que tinha o Benfica com Jorge Jesus, e é o Benfica que mete muito menos medo às equipas do que mete o Benfica de Jorge Jesus, isso é claro, e acho que nós o dissemos desde o início. E é aquilo que o senhor estava a dizer, ou seja, é uma intranquilidade perfeitamente necessária, porque o Benfica, e isto é absurdo dizer-se, estava na melhor fase da época Veríssimo, que é 2 vitórias seguidas, algo que não tinha acontecido. Podia fazer a terceira antes do jogo mais importante da época até agora, que é o jogo com o Ajax, obviamente. É o único que pode dar aqui algum vislumbre de um velho Benfica. E vai empatar este jogo, ou seja, a desconfiança vai aumentar ainda mais, já era enorme, vai aumentar ainda mais para um jogo dessa importância, ou seja, e agora resta saber que ambiente é que vai estar no estádio e andamos sempre nisto, porque o Benfica pode fazer uma espécie de pazes com os adeptos e acaba por não fazer. E quem diz o Benfica, diz o treinador, culpas para o treinador, obviamente, culpas para os jogadores, obviamente, porque alguém usou uma expressão que me parece muito interessante, que é, isto é gozar com quem trabalha. A segunda parte do Benfica é mesmo isto é gozar com quem trabalha. Acho que é um jornal desportivo que faz essa referência. Sim, e é verdade, quer dizer, uma segunda parte
daquelas não pode ser de facto entendida de uma forma normal e tem que ser motivo de reflexão, e de reflexão importante. E se quiseres que me antecipe já com o meu menos, é um bocado isto. Podes. Se quiseres, conjuga já com o mais e menos da semana. Sim, é isto. O meu menos é isto. Ou seja, tem que haver respostas. Rui Costa, a estrutura do Benfica, tem que dar alguma resposta. Porque se for preciso tirar Nelson Veríssimo já, que se tire, mas que se tire com algum projeto. Se for preciso anunciar um nome. Eu vi o Bayern Munique anunciar no ano passado o Julian Nagelsmann quando estava a lutar pelo título com o Leipzig, que era a equipa treinada pelo Julian Nagelsmann. Aliás, na Alemanha foram várias as equipas que fizeram isso. Acontece várias vezes até com os jogadores. Eu não me estranho para que anunciem um treinador que deem esperanças, que não se arrastem até ao final da época, porque isso não é bom para ninguém no futebol português e não é só para os adeptos do Benfica. Eu acho que é importante que isso aconteça, porque o Benfica também tem de deixar pelo menos uma boa imagem na Liga dos Campeões. E eu acho que seria importante que isso acontecesse. Portanto, o meu menos vai mesmo para esta falta de estratégia, esta falta de mensagem, esta falta de convicção por parte de quem gera o Benfica, e esse é o meu menos da semana. Em relação ao mais, vou ter que destacar a jornada da Liga Inglesa, porque foi de facto uma coisa fantástica e fez aquilo que eu queria, que é relançar a luta pelo título, pelo menos as expectativas. O City perde de uma forma incrível com o Tottenham em casa, o Mahrez faz o gol do empate aos 90+2, depois o Kane faz o 3-2, e o City agora está com mais 6 pontos do que o Liverpool, mas tem menos um jogo. Portanto, e esse menos um jogo é o Liverpool City, portanto, há aqui de facto grande possibilidade do campeonato voltar a ganhar uma nova força, com o Liverpool em grande forma e com o Luís Dias a estrear-se a marcar, um dos destaques. O Bruno Lage ganha com 2 golos portugueses, do Daniel Pudêncio e do Ruben Neves, no dia do regresso do Pedro Neto, que também é de saudar, e o golo fantástico, sobretudo a assistência do Bruno Fernandes no jogo frente ao Leeds, absolutamente incrível, com o pormenor que ele faz, que é claramente propositado. Volta a fazer uma boa exibição, que também já era esperado por parte do Bruno Fernandes, e é de salutar. Antes destes jogos da seleção, há aqui vários jogadores em destaque. E há pouco falávamos dos guarda-redes. Eu não sei se o José Sá não será, para já, o guarda-redes mais em forma a nível nacional, mais até do que o Rui Patrício, e antes do Diogo Costa, não sei se será uma espécie do que o Rui Patrício há de ser, nesta altura. Não sei se será uma espécie de sucessão natural, mas o José Sá está, de facto, também em grande forma, e os portugueses em Inglaterra voltaram, de facto, a estar em destaque, e esse é o meu mais. João Rodrigues, mais e menos, de forma rápida. Olha, mais e menos. O mais para mim vai para Petit. Petit acho que havia alguns estereótipos ligados a Petit, normalmente que era futebol chutão para a frente, era muito na raça e pouca qualidade. É confundir o jogador com o treinador, não é? Sim, é verdade que... Já calcanhares e tudo. Sim, mas atenção, Petit, na minha opinião, foi um grande médio. Sim. E ia muito sim, era um jogador agressivo. Ia muito além da combatividade, aliás, fez grandes épocas no Boa Vista e no Benfica. Mas é verdade que o Rui já tem um plantel interessante, desde que voltou, acho que tem talvez um plantel mais interessante, mas acho que Petit tem provado que é um treinador com qualidade, e já no jogo com o Benfica para a Taça da Liga tínhamos falado sobre isso, e até a forma como o Boa Vista empata com o Benfica, com um bom futebol, com oportunidades, com boas jogadas. Acho que é um treinador que... E havia até sempre aquela um pouco a maldicência de se há Petit ao Benfica, quer dizer, jogos de Petit contra o Benfica era resultado feito, nada disso. Petit tem provado claramente o contrário, é um bom treinador e há que contar com Petit. O meu menos, não gosto muito de individualizar, não quero fazer aqui uma caça às bruxas, mas Raul Silva do Sporting Braga, quer dizer, foi a sua... Desculpa, do Estoril, peço desculpa. Estava a lembrar de várias expulsões ao serviço do Sporting Braga. Só mudou a camisola. Já entrou é um dos jogadores da história do campeonato com mais expulsões, 11 expulsões já no campeonato português, acho que é um número que não faz qualquer sentido. E ontem foi um jogo que o Sporting estava a dominar, mas a verdade é que 1-0 é sempre 1-0, entrou e tem uma entrada completamente despropositada sobre um colega de profissão. Portanto, acho que tem que rever rapidamente a sua conduta, já devia ter revisto há muito tempo, não faz sentido um jogador que não tem sido tantos anos de futebol português ser expulso pela 11ª vez no campeonato. Acho que é um dado que não faz muito sentido. João, muito obrigado por mais este programa, mais um Deixem-se de Tangas. Espero que tenham gostado. Já sabem, esta quinta-feira temos análise à Liga dos Campeões. Vamos focar, claro, no jogo do Benfica, mas também olharemos para os restantes encontros da Liga dos Campeões e, claro, vamos fazer a antevisão da Liga Europa, até porque temos jogos muito interessantes, desde logo, a perceber se o Sporting Braga e o Futebol Clube do Porto vão ou não conseguir seguir em frente na Liga Europa. Do meu lado é tudo, espero que tenham gostado. Já sabem, subscrevam o canal, Deixem-se de Tangas. Um grande abraço e até quinta. Programa patrocinado por Betano.